meu amigo pecuarista, um excelente dia. Gente, meu nome é Matheus Freitas, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Campina Grande, tenho especialização em sanidade de ruminantes pela Clínica de Bovinos de Garanhuns. E hoje sou promotor técnico na VetBR. E a VetBR, uma empresa, uma das maiores distribuidoras aí do Brasil, pensando aí nos seus clientes, está desenvolvendo um trabalho, no qual iremos produzir conteúdos interativos sobre diversos assuntos dentro da pecuária de leite, pecuária de corte, para melhor informar o nosso cliente, conteúdos técnicos, passados de uma forma interativa para vocês aí tirarem todas as suas dúvidas sobre os assuntos. Então aqui para começar aqui a minha apresentação, dentro desse trabalho, desse projeto maravilhoso aí da VetBR, eu vou falar com vocês hoje sobre as hemoparasitoses. Vocês já ouviram falar das hemoparasitoses? Então são diversas hemoparasitoses aí que acometem aí os bovinos, Mas hoje a gente vai focar em em dois agentes, a babésia e anaplasma. Então, esses agentes eles causam o que a gente chama de complexo tristeza parasitária bovina. Então, o complexo tristeza parasitária bovina são causados por dois agentes diferentes. A anaplasma, que é uma bactéria, uma Rickettsia, que acomete os animais da mesma forma que a babésia. Porém, a babésia ela é um protozoário, sendo que a babésia ela tem duas espécies que podem acometer aí os bovinos, a babésia bigena e a babésia bovis. A babésia bovis a gente vai falar menos aqui, mas ela é uma forma mais grave da doença, porque ele não tem um poder, esse agente, a babésia bovis, de causar uma anemia tão profusa, mas ele tem sua patogenicidade associada a um quadro neurológico, ou seja, ele causa uma sintomatologia nervosa, O animal ele pode vir a óbito de uma forma mais rápida. Vamos focar aqui na babésia bigena e na anaplasma marginalia, que causa esse complexo tristeza parasitária bovina. Aí você está se perguntando, beleza, mas o que é esse complexo? Então esse complexo, ele é um grupo de agentes que causam essa doença, um grupo de dois, Então anaplasma e babésia, e eles infectam o animal. Como é que eles infectam o animal? Então, a babésia está associada ao carrapato da espécie Boophilus micrópolis. Então, a gente sabe que o carrapato ele tem seu ciclo de vida, onde ele passa fases no ambiente e fases no animal. Então, durante aí as estações secas, que você tem aí uma diminuição das chuvas, o carrapato ele tende a subir para o animal. E quando ele sobe para o animal para fazer aí completar o seu ciclo de vida, o seu ciclo biológico, é quando você tem aí os casos do complexo tristeza parasitária bovina. Sabendo que a babésia ela é transmitida por esse carrapato da espécie Boophilus micrópolis, o carrapato do bovino. Então os carrapatos eles não são iguais. Dos bovinos é essa espécie que está mais associada a esses agentes. Já a anaplasma ela também é transmitida, essa bactéria, pelo carrapato, porém pode ser transmitido também por moscas, pode ser transmitido, por exemplo, por materiais contaminados, quando você faz aí compartilhamento de agulhas, você pode estar levando aí o agente de um animal que está doente para um animal saudável. Então a anaplasma também aí pode ser transmitido dessa forma. Beleza, a gente já sabe como é que a doença é transmitida, através do carrapato, e no caso da anaplasma, pode também ser transmitido por mosca, por objetos, contaminados. Mas e aí, o que é que essa doença causa? O que é que esse complexo ele causa? Quais são os prejuízos? Então, de antemão, a gente sabe que o carrapato ele já traz um prejuízo, para o produtor, seja na diminuição do apetite do animal, uma certa exfoliação que leva a uma perda sanguínea, Então, diminuição na produção de leite, diminuição na produção de carne, a gente sabe das perdas do carrapato. A gente vai aqui agora além. Então, o que é que o carrapato ele pode causar de pior ainda, Então a gente vai falar desse complexo. Quando o carrapato está infectado, que infecta o animal, esses agentes eles vão invadir a corrente sanguínea. E eles vão invadir uma célula chamada hemácia, o hematócito, que é a célula que vai estar lá no sangue, que é a hemácia que todas as espécies aí têm, Então eles invadem a hemácia e eles quebram essa célula, eles causam uma lise dessa célula. Essa lise, essa quebra dessa célula faz com que o animal ele entre num grau de anemia. Então, a anemia, esse tipo de anemia a gente conhece como anemia hemolítica, que é a anemia causada pela quebra da célula do sangue. E esses agentes eles fazem isso. E aí o animal ele entra num quadro de anemia. E aí como é que eu identifico esses agentes? Como é que eu sei que eu estou tendo caso de tristeza parasitária bovina?
A sintomatologia clínica ela é bem característica. O animal ele vai entrar no quadro clínico, né, baseado na anemia, ou seja, ele vai ter aí as mucosas oculares, né, vão ficar bem pálidas, né, e outras mucosas também que são visíveis vão ficar bem pálidas, o animal vai ficar triste, o animal vai ficar sem comer. Só com a visualização desses sintomas, eu posso dar o diagnóstico que eu tenho complexo, tristeza parasitária bovina? E a resposta é não. Você pode ter uma grande suspeita que você pode ter os agentes, porém, para você ter certeza que você tem esses agentes, você precisa de exames mais específicos. E nesse caso, você pode, junto ao veterinário, o veterinário que atende a sua propriedade, realizar um exame de hemograma, um exame laboratorial de hemograma, com pesquisa de hemoparasitas. O que é esse hemograma? Você vai coletar o sangue do animal, o veterinário vai coletar o sangue do animal, e vai, nesse hemograma, identificar principalmente o grau da anemia causada pelos agentes, ou seja, tem um valor, né, a gente chama de VG, ou hematócrito, que esse exame nos dá, que ele vai dizer qual é o grau de anemia. Como assim grau de anemia? A gente sabe que o valor mínimo dos ruminantes fica na faixa dos 24 mil. Então, se você pega um animal, por exemplo, com 10 mil de VG, de hematócrito, mostra que o valor inferior é 24, o animal está com menos da metade do valor inferior. Então, o animal está com anemia profusa. Fora isso, você vai fazer uma pesquisa de lâmina, né? O veterinário ele vai pesquisar no microscópio esses agentes que eu falei para vocês. 100% de certeza encontrar o agente? Se eu não encontrar o agente, quer dizer que eu não tenho uma doença? Não, gente. O que é que pode acontecer? Muitas vezes o proprietário ele medica os animais, né, antes dessa pesquisa e você mascara a pesquisa. Então, muitas vezes o veterinário, quando ele faz a pesquisa, ele não encontra o agente. Isso não quer dizer que o animal não tenha a doença, não quer dizer que ele esteja tendo o caso do complexo tristeza parasitária bovina em sua propriedade. Só houve uma como é que eu posso dizer? Ele encobertou aí os agentes, né, na pesquisa, quando o veterinário foi fazer, devido às medicações que ele usou de forma preventiva, né, antes de fazer o exame. E aí, gente, identificamos o agente. Como é que a gente trata essa doença? Para tratar essa doença, a gente tem que partir de dois princípios. Que a gente tem um tratamento dos agentes, né? A gente tem que combater os agentes, e a gente faz isso com medicações. No caso da anaplasma, antibiótico, e no caso da babésia, que não é uma bactéria, a gente trata com outro princípio ativo. Então, a gente trata os agentes, mas isso não garante, gente, que a gente vai resolver aquele caso daquele animal que está lá sem comer, está lá sem ruminar. E para resolver esse caso, muitas vezes você precisa de outro tratamento, que é o que a gente chama de tratamento de suporte. Então, o tratamento de suporte é o tratamento que vai tratar os sintomas, né, a sintomatologia que a doença causou, ou seja, a anemia. Então, muito proprietário ainda tem a ideia de que se você medicar os animais, você já vai estar tratando a anemia que os agentes causaram. E você não vai devolver o sangue do animal utilizando os medicamentos. Então, você utiliza os medicamentos e faz o tratamento de suporte. O que é esse tratamento de suporte? Então, muitas vezes o animal ele precisa de uma transfusão de sangue, que é um procedimento que a gente vai gravar outro vídeo depois explicando como é que é feito essa transfusão de sangue. Quando os veterinários vão até a propriedade, um procedimento que dá para realizar a campo tranquilamente, e um procedimento que você pode estar salvando a vida de um animal, principalmente quando é um animal de muito valor, né? Fora essa transfusão de sangue, você pode fazer aí outra série de tratamentos de suporte também, como por exemplo a transfaunação. A transfaunação a gente sabe que os ruminantes eles têm aí dentro do seu rumen bactérias e protozoários que são essenciais para o funcionamento do sistema digestório. Então, muitas vezes, quando o animal para de comer devido à doença, essas bactérias, esses protozoários, eles morrem. Então, você precisa tirar as bactérias e os protozoários que estão no fluido ruminal de um animal saudável e fazer uma transfaunação, colocar por via sonda em um animal que está doente, para estimular aí, de novo, o sistema digestório a funcionar, melhorando o apetite desse animal. Então, tudo isso são série de tratamentos de suporte que você pode fazer. Fora isso, vitamina, a base de vitamina do complexo B, principalmente a B12, né, que ajuda aí na reformulação das hemácias que foram perdidas, e várias outras vitaminas. Então, tudo isso você tem que fazer de forma unificada. O tratamento da doença com os medicamentos e o tratamento de suporte. Tá bem, gente? Então, isso é uma forma de você resolver aquele problema daquele momento. Prevenção é você controlar o carrapato, é você entender o ciclo do carrapato para fazer controles estratégicos, é você, quando adquirir um animal, você não introduzir no rebanho sem fazer uma quarentena, porque às vezes aquele animal, os seus animais, eles desenvolveram uma imunidade,
para cepas de anaplasma, de babésia que você tem na sua propriedade. Eles não vão desenvolver a doença clínica, eles têm um agente, mas não adoecem. E aí, quando você introduz um animal de uma outra propriedade que você comprou, talvez ele tenha já os agentes, mas cepas diferentes. E aí o que é que você faz? Você coloca no rebanho e aqueles seus animais que tinham imunidade agora vão adoecer, porque é uma cepa diferente do agente. Então é bom dar quarentena aos animais adquiridos, fazer aí carrapaticidas, né, para tirar esses carrapatos do animal, para você não ter essa contaminação aí para o seu rebanho. Tá certo, gente? Então, eu espero que tenha ficado esclarecido aí para vocês. Qualquer dúvida, gente, sobre a tristeza parasitária bovina ou qualquer dúvida sobre o outro assunto, entre em contato comigo. Nós aqui da VetBR estamos distribuindo não só produtos de qualidade, estamos distribuindo também informações de qualidade para vocês. Então, estamos aqui para contribuir com o crescimento da pecuária, com o crescimento da tua propriedade. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, se você tem dúvidas sobre outros assuntos, se você tem sugestões para nossos temas, então fique à vontade, entre em contato conosco. Um excelente dia a vocês e um grande abraço.